Muito bem, vamos aqui para mais uma reflexão tratando sobre ciências, né? Sobre o conhecimento científico, algumas reflexões, algumas ideias sobre essas temáticas interessantes, trazendo à luz reflexões para a feira de ciência, né? Então, hoje nós vamos refletir um pouco sobre os meios de aquisição do conhecimento. Qual é a fonte do conhecimento? De onde se origina o conhecimento? Temos capacidade de adquirir esse conhecimento? Então, quais são suas fontes? Então, essas e outras questões nós vamos refletir aqui. Então, vejamos aqui. Olha só, algumas considerações iniciais, como eu já disse aí, qual é a fonte do conhecimento? Onde origina o conhecimento? Qual é o ponto de partida dos conhecimentos? Então, são questionamentos interessantes que ao longo da história os pensadores, os filósofos, né, as mais diferentes áreas possíveis, vêm refletindo sobre essa problemática, né? Primeiro refletimos sobre o que é o conhecimento, e agora destacando sobre a questão de qual é a fonte do conhecimento, de onde é que se origina o conhecimento, né? Qual é o ponto de partida desse conhecimento? Então, de onde se origina as ideias, as concepções, as representações? Então, essas questões é interessante que permeia o nosso imaginário no ato de pensar na faculdade cognitiva do ser humano, de pensar temas diversos, conhecimentos diversos. De onde que vêm esses conhecimentos? Então, essas questões são de cunho de reflexivo, filosófico e humanístico, essencialmente, para nós termos um vislumbre, né, da importância dos conhecimentos científicos, como é que eles se processaram no curso da história. E para os pesquisadores dos projetos de feira de ciência, refletir sobre essas ideias aflora a mente, a curiosidade, né? A interação, a busca do conhecimento. Então, é um dos objetivos também. Então, vejamos aqui essas ideias. Então, observe, meio de aquisição do conhecimento. Né? Quais são os meios? Vou destacar aqui o primeiro, a intuição. Né? Alguém poderia até dizer assim, mas a intuição, né? O que vem a ser intuição? Alguns autores não colocam a intuição como sendo um meio de aquisição do conhecimento. Mas aqui eu vou fazer menção sobre a questão da intuição, que eu acredito ser relevante. Então, observa aqui. Então, há quem diga que a intuição é uma função especial, né, da mente humana. E que, diga de passagem, é sim, age pelo pensamento independente da pessoa ter uma formação intelectual, uma formação científica ou técnica. Então, na verdade, essa percepção que nós temos, né, que é a intuição, uns têm com mais intensidade, outros têm com menos intensidade, mas todos nós temos essa particularidade, né, essa função especial que é proveniente da mente humana, né? E aí a gente vai destacando essa questão. Então, a intuição é uma espécie de sabedoria interior. Por que não dizer isso? Sim, eu reflito aqui e afirmo categoricamente que é uma espécie de sabedoria interior. Muitas vezes, na caminhada da experiência, na caminhada do sofrimento da vida, na caminhada das alegrias da vida, a gente vai adquirindo determinadas percepções intuitivas sobre a realidade. Então, nós podemos, sim, refletir e dizer que a intuição é um meio de aquisição do conhecimento. A intuição é uma espécie de sabedoria interior, ou seja, uma introspecção, ou seja, uma análise interior da sua vivência, da sua experiência, da sua visão de mundo, né? É extremamente importante que se diga isso na quilometragem da experiência da vida, a gente vai adquirindo determinada sensibilidade no conhecer, no fazer, certo? E no perceber. E isso aí a intuição está
como elemento aí envolto, né, dessas ideias. Há quem diga que possivelmente possa ser um sexto sentido, né? Geralmente as pessoas atribuem isso às mulheres que têm uma percepção, né? Por exemplo, eu gosto de fazer apenas uma conjectura, uma comparação, quando um homem, né? Um homem ele pega, por exemplo, uma flor, ele diz, ah, só é uma flor, né? Mas a mulher não, a mulher quando ela pega uma flor, ela diz, não, a flor além de ser uma flor, ela tem uma fragrância, olha as pétalas, ela começa a desenhar, observar a forma da flor. Então ela tem uma visão mais ampla da questão. Me refiro aqui citando esse exemplo. Então, por que não dizer um sexto sentido, uma confiança, né, que você vai atingir aquele objetivo, outros, ou tem uma intuição de algo futuro, né, em várias dimensões das problemáticas sociais humanas, mas o fato a gente percebe que a intuição é sim um meio de aquisição, um instrumento de aquisição do conhecimento, por que não? Então, é uma forma de considerar o fenômeno psíquico, né, da mente humana, natural, que todas as pessoas têm em menor grau ou em maior grau. Então, a intuição ela nos leva, sim, a ter essa visão, né, generalista, né, da questão. Então, é uma coisa interessante. Para o dicionário Aurélio, 2009, destaca sobre a questão da intuição, conhecimento imediato. A intuição é esse conhecimento, né, a priori, você já sente, né, já faz análise, já faz um diagnóstico, né? Quando você olha para determinado fato, quando você olha para determinado fato social, quando você olha para determinado fenômeno, quer seja da natureza ou psíquico, você já tem. Se você tem uma experiência de vida, você tem essa intuição, né? E, por exemplo, uma intuição, eu não vou passar para aquele determinado local porque então já faz aquela análise a priori ou posteriori dentro dessa visão intuitiva. Então isso é interessante. Então, pressentimentos sobre um suposto acontecimento futuro, né? Então, isso é uma percepção, isso é um certo conhecimento, né? De vivência, né? Daquela visão panorâmica, daquela visão mais aguçada, né? Então, nos dá o nome de intuição, né? De intuição. Então, a intuição é esse conhecimento imediato, procedimento sobre um suposto, né, acontecimento futuro, etc. Nós podemos dizer, segundo aí Hilton Japiaçu, ele nos traz essa reflexão, ato de contemplar. Então, a pessoa que lança a mão desse conhecimento intuitivo, né, ele é uma pessoa contemplativa, ele consegue centrar, né? E é interessante isso porque muitas pessoas, muitos jovens não conseguem, por N motivos, né? E hoje esses recursos tecnológicos deveriam ser usados com um bom objetivo, mas está com sua ilusão de ótica, vamos dizer assim, está mergulhando muito jovem num direcionamento diferente no processo da aprendizagem, ou seja, tomando a atenção deles, né? Ou seja, muito atrativo, né? Muito fácil manipular através das imagens e por aí vai. Não que as imagens também não possam ser uma forma de aprendizagem, né? Então, o meio de aquisição do conhecimento, a intuição, por intuição, entenda a concepção firme do espírito puro, né? E atento que se origina unicamente pela luz da razão. Isso na concepção de alguns, outros não. Então é interessante isso aí. Para Kant, né, é uma espécie de sensibilidade, é verdade. À medida que essa intuição, com o passar do tempo, com a quilometragem de experiência de vida, a pessoa vai ficando mais sensível, ele consegue fazer uma leitura, né, do mundo, ele consegue fazer uma leitura das pessoas,
através dessa experiência, não é um pré-julgamento, mas uma leitura através de atos, de ações do sujeito em observação. Então a gente vai entendendo que a intuição ela permeia essa questão, e é interessante isso, aflorando a nossa mente. Então, vejamos. A intuição nós podemos dizer também que é uma compreensão global, né, generalista, né, e instantânea de um fato ou pessoa, como eu acabei de elencar. Para um médico, por exemplo, se ele tem aquela percepção intuitiva, ele faz um diagnóstico a priori, né? Ele olha para o paciente, já faz aquele diagnóstico. Lógico que ele vai ter que ter os testes, né? Para realmente verificar e atestar de fato determinado diagnóstico que ele, nessa intuição, ele pré-estabelece, né? Vendo determinado paciente. Então, isso permeia o imaginário da pessoa que tem uma intuição mais aguda, mais pura, no sentido da palavra. Mas o fato é, a gente percebe que a intuição é sim um meio de aquisição do conhecimento. Vamos adiante. Outro meio de aquisição do conhecimento é o empirismo. Nós vimos aí a intuição e agora o empirismo. A palavra empirismo tem sua origem, né, no grego, empiria, né, que significa experiência. Então, empirismo, essencialmente, significa experiência. Então, as teorias empiristas defendem a tese de que todas as nossas ideias são provenientes da experiência. Então, a fonte do conhecimento humano é proveniente da experiência, experiência no seu sentido mais amplo possível, né? E em última instância, nossas percepções sensoriais, elas são adquiridas através dos cinco sentidos, né? Ou seja, experiência, nós conseguimos enxergar o mundo através da visão, ou se não tem visão, através da audição, através do olfato, através do paladar, através do tato. Então, utilizando os sete sentidos, ou seja, através da experiência sensorial, né, da visão, da audição, do tato, do paladar, do olfato. Então, a gente vai entender que o empirismo, né, a experiência, ela é bastante plausível, né, no aspecto, no que tange a aquisição do conhecimento, né? E isso, muitas vezes, fazemos isso sem perceber, mas fazemos. Um dos principais defensores do empirismo foi o filósofo inglês John Locke, né, no século XVI, 1632, ao século XVIII, em 1704. E ele afirmava com veemência, né, nada vem da mente sem que tenha passado pelos sentidos. Olha só, interessante. Isso foi uma máxima muito divulgada dele, né? Nada vem à mente sem ter passado antes pelos sentidos, pela essa percepção sensorial externa, né? Então isso é interessante, né? Interessante as ideias de Lucas. Lucas entendia que ao nascermos, nossa mente é como um papel, né? Um papel em branco, uma tela rasa, uma tela em branco. Isso era uma expressão muito forte dele, né? Expressão usada pelo pensador para evidenciar que essa tela em branco, como nascemos, né? Ela é desprovida de qualquer ideia, e essas ideias elas são adquiridas com a experiência, com a vivência, né? Com seus pares, com o mundo que está ao seu redor, com a natureza. Então, esse conhecimento ele vai sendo aflorado da melhor forma possível. Então, e aí, quando se refere à questão da pesquisa, a gente aprende com o colega aprende com a gente, né? Então, essa troca de conhecimento, de experiência, vai ampliando o conhecimento. Então, essa forma de aquisição de conhecimento, através da experiência, através do empirismo, ela é muito interessante, né? De onde provém, então, o vasto conjunto de ideias que existe na mente humana? De onde é que vem esse vasto, né, conjunto de ideias?
Se não for através, o filósofo responde aí, ó, o Luca, através da experiência. Eu sei que vários outros pensadores vão tentar discordar dele, mas é interessante essa forma de aquisição. Nós vimos aí a questão da intuição, a questão do sexto sentido, se é que temos um sexto sentido, mas essa sensibilidade, né, através da intuição, e aqui através da experiência, né, através do empirismo. O que falar da contribuição de Galileu Galileu, que utilizou fortemente o Bacon, né, grandes expoentes da ciência, que deram a sua contribuição de forma bastante maciça e indeleve no curso da história dos conhecimentos científicos, né? Então, o filósofo vai destacar aí a questão do empirismo, né? Adquirimos o conhecimento através da experiência. Então, o empirismo, ele valoriza a experiência, isso é fato. Então, olha só, observe, a experiência, segundo Lucas, supre, né, o conhecimento por meio de duas operações, a saber, eu quero aqui destacar. Através da sensação, que leva a mente a várias, né, e distintas percepções das coisas, sendo por isso bastante dependente dos sentidos. Então, essa experiência vem através da sensação que leva essas percepções das coisas, né, muito dependente dos sentidos. Outro, ele destaca através da reflexão. Então, a gente, através das sensações, através da experiência, que nos leva a essas reflexões, que consistem nas operações internas da nossa mente, desenvolvendo assim as ideias primeiras fornecidas pelo sentido. Então, tudo através, né, a fonte de aquisição do conhecimento, através das experiências, a sensação, e isso proveniente através das reflexões feitas por esse sujeito, né, por esse pensador. Isso é interessante. Afirma também que essas duas, a saber, as coisas materiais externas, como o objeto da sensação, né, e as operações de nossas próprias mentes, como objeto das reflexões, são, ao meu ver, os únicos dados originais dos quais as ideias derivam. Lucre, né? Ensaio acerca do entendimento humano, página 160. Então, a fonte, né, a fonte precípua do conhecimento, a aquisição do conhecimento, segundo Lucre, né, vem através do conhecimento, vem através da experiência. Outra forma, concepção, outro meio, outro instrumento para a aquisição do conhecimento é através do racionalismo. Então, nós vimos aí a questão da intuição, nós vimos aí através do empirismo, que é a experiência, né, nata, desde a terra infância, e agora vamos destacar a questão do racionalismo. A palavra racionalismo deriva do latim ratio, que significa razão, né? E é empregada em diversos sentidos. Vejamos aqui. No contexto das teorias do conhecimento, o racionalismo designa a doutrina, né, o ensinamento que atribui exclusiva confiança na razão humana. Então, tudo é proveniente através da razão humana. O instrumento capaz de conhecer somente a verdade. Na concepção dos racionalistas, só podemos conhecer o conhecimento na sua totalidade plena através do conhecimento, através da razão, aliás, né? Então, a gente vai observando essas questões. Então, o racionalismo, razão, foi defendida por Descartes no século XVII. Então, observe, como a única fonte do conhecimento. Então, esqueça a intuição, esqueça empirismo na concepção desse pensador Descartes, porque, na verdade, só alcançamos a essência verdadeira do conhecimento através da racionalidade, através da lógica, né? Segundo o pensador. Os racionalistas defendem a ideia de que os sentidos humanos são passíveis de engano, portanto, não podem conduzir o conhecimento verdadeiro, que é lógico. Então, essas correntes, essas concepções de aquisição do conhecimento, é muito interessante a gente refletir quando nós enveredamos
no campo da pesquisa, né, quer seja em pós-graduações, quer seja em feira de ciência, prescrutando, refletindo sobre as suas temáticas escolhidas, né, dessa atmosfera de produção de conhecimento, dentro desse ambiente em busca de produção de conhecimento, compreendermos, de fato, a importância de compreendermos e refletirmos essas concepções da aquisição do conhecimento, quer seja no que tange à intuição, quer seja no que tange ao empirismo, à experiência, quer seja no que tange ao racionalismo. Ambas, ao meu ver, têm as suas importâncias, têm os seus contextos, e nós é que ganhamos com isso, refletindo e aflorando essas ideias. Então, a gente percebe claramente a importância dessas concepções e termos, né, esse olhar. O racionalismo é uma doutrina, um ensinamento que privilegia a razão dentre todas as faculdades humanas. Então, a fonte de tudo e de todo o conhecimento humano é somente através da razão. O racionalismo considera que o real em última análise, né, racional, e que a razão, portanto, é capaz de conceber o real e de chegar à verdade somente através da razão. Então, a gente vai compreender claramente que o racionalista ele defende veementemente essa concepção de que só conseguimos atingir a verdade plena do conhecimento através da razão. Segundo Hegel, aquilo que é racional é real. E o que é real é racional. Interessante, né? Muito interessante. Portanto, essa foi mais uma reflexão trazendo aqui no nosso espaço para aguçarmos a nossa mente em relação à questão da ciência e na questão dos conhecimentos científicos. Então, até lá, até o nosso próximo encontro aqui, refletindo em mais uma temática.